Boa tarde, mais uma sexta-feira chegou e nós estamos aqui com a nossa live de pôr do sol. O assunto de hoje é um assunto ainda, como todos, é de muita importância. Nós vamos falar hoje a respeito dos indícios de um povo remanescente. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, obrigado pela vida e pela saúde. Nos entregamos inteiramente em tuas mãos. Pai Santo e Eterno, guarda-nos para aquele dia que o Senhor há de fazer justiça. A nossa justiça, Senhor, és tu, aquele que no nosso lugar morreu e nos redimiu. Nos entregamos a ti, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Nosso agradecimento a todos aqueles que nos ouvem. E eu estou sempre grato à Escola do Pensar, que é quem tem nos proporcionado todas essas oportunidades, a cada pai, aluno e também funcionários e todos aqueles que nos servem de alguma maneira direta ou indiretamente. Como falamos, vamos tentar dizer para vocês que há um povo remanescente. Sempre as Escrituras falam de um remanescente, o remanescente de Jacó, o de Abraão, o remanescente de todos os tempos. Mas existe o último remanescente. Quem será? Quais são as características do último remanescente? Remanescente é aquele que sobra, é aquele que ficou. Depois de enxugar toda a vida de pecado, toda a história da redenção, sobra um povo. E esse povo, a Bíblia diz de uma maneira clara, em muitos versos, quais são as características deste povo remanescente. O último povo que herdará a vida eterna. É lógico que, durante toda a história, homens se decidiram ao lado da verdade, ao lado de Cristo, ao lado das Escrituras. Foram fiéis testemunhas. Mas e hoje nós? Não sabemos quando Cristo volta, mas sabemos que Ele está próximo a voltar. Por quê? Porque as profecias já estão se cumprindo. Não posso marcar datas, porque Jesus disse que ninguém sabe, só o Pai. Ele disse que Ele mesmo não sabia, é lógico que hoje Ele sabe. Depois que Ele voltou para o céu, Ele atualizou-se de tudo aquilo que Ele não sabia. Mas nós não sabemos qual é o dia e nem a hora. Por isso é que devemos estar preparados. Mas pelas profecias, nós podemos saber que o fim está próximo. Um dos primeiros indícios do povo remanescente, do último povo remanescente, é que é um movimento mundial. E teria que ser. Veremos muitos versos a esse respeito. O primeiro verso está, eu vou dizer a relação de versos que eu procurarei ler. Apocalipse 14, 6 e 7, Mateus 24, 14, Romanos 1, 16 e 17, 2 Pedro 1, 19, Eclesiastes 12, 13 e 14, Apocalipse novamente 12, 17, Apocalipse 14, 12, Tiago 2, 10 e 11, Apocalipse 14, 7, Êxodo 31, 13 e 17, Apocalipse 14, 8, 2 Timóteo 4, 1 a 5, Apocalipse 14, 9 e 12 e, por fim, Mateus 15, 8, 9 e 13. São muitos versos, mas é uma necessidade que nós falemos porque eles falam dos últimos dias, que um povo remanescente, aqueles que hão de herdar a vida eterna, terão essas características. Vamos então começar com Apocalipse 14, capítulo 14, versos 6 e 7, que diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, dizendo:
ou tendo o evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Logo, ele é universal. Todos devem conhecer isto. O evangelho do reino será pregado para todos nós. Ele dizia, este anjo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Vejam que aqui a Bíblia, ela ressalta a criação. Adorar aquele que é criador. E como é que nós vamos adorar aquele que é criador? A Bíblia nos diz isto em diversos lugares. Vamos a Mateus 24. No verso 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Mais uma prova de que é universal. Todas as nações. Seguindo, tem Romanos, no capítulo 16, no capítulo 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro a judeu e depois a gregos. Visto que a justiça de Deus revela um evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ainda se refere aqui a todos aqueles que creem, que viverão pela fé, esses serão aqueles beneficiados pela graça divina. Em 2 Pedro, no capítulo 1, 19, 2 Pedro 1, 19, diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazer bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha no lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Isso se refere à nossa conversão. Quando você se converte e aceita Jesus com tudo aquilo que ele ensinou, é como que uma estrela brilha em nosso coração. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Qual é o dever de todo homem segundo a revelação divina? É que guarde os mandamentos. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer que sejam boas ou más. Há uma necessidade de nós apresentarmos a este Deus maravilhoso nossas boas obras, onde nós vamos buscar uma referência, um padrão, um diapasão para boas obras. A formação do caráter. Deus quer da gente apenas o caráter. Ele vai dar um novo corpo, ele vai dar uma nova vida. E ele vai conservar em nós o caráter purificado por ele. Então, vale a pena. É um dever de todo homem praticar boas obras. Que obras são essas? Obediência aos mandamentos. Nós somos salvos, lógico, pela graça e só pela graça, mas seremos julgados pelas obras da lei. E agora, Apocalipse 12, mais uma vez Apocalipse, no capítulo 12,
no verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? É Satanás. Quem é a mulher? É a igreja remanescente. E foi pelejar com o restante de sua descendência. Satanás, ele cria uma guerra e essa guerra está em curso contra os filhos de Deus, aqueles que hão de herdar a vida eterna. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus são as Escrituras. O testemunho de Jesus são as profecias. O testemunho de Jesus é a vida daqueles que procuraram viver segundo a palavra e guardar os mandamentos de Deus. E ainda em Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que hão de herdar a vida eterna, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mas nós sabemos que até os demônios creem, só que o demônio não guarda mandamentos. Isso para ele é estranho. Ele ser obediente a Jesus, isso ele não concorda, nunca concordou. Fé, sim. Temor, sim. Muitos têm. Mas a diferença aqui do povo remanescente é guardar os mandamentos de Deus. Em Tiago 2:10 e 11, nós conhecemos também essa passagem. Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulteras, ordenou também, não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vês que és um transgressor da lei. Qualquer mandamento que nós cometermos, o fracasso de feri-lo, isso gera pecado, e o pecado destitui a lei, a graça de nós, e nós nos arrependemos daquilo que praticamos e vamos procurar, com a força de Deus, com a graça divina, obedecê-lo para que a graça permaneça em nós até o fim. Em Êxodo 31, vai falar sobre outro grande assunto, que é Êxodo, o segundo livro da Bíblia, e no capítulo 31, nós vemos o seguinte, no verso 13 e 17. Primeiro aqui nós devemos mais uma vez chamar a atenção de quem são os israelitas. Não é o judeu apenas, ele também é incluso, mas são aqueles que hão de herdar a vida eterna, esses são chamados israelitas. Diz assim: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Sábado é o quarto mandamento e é também o sinal de conhecer o povo de Deus. E no verso seguinte, que é o 17, diz assim: entre mim e o povo de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Isso é muito interessante, muito sério. É o dia que Deus disse que é o sinal de conhecer o seu povo. Nós não temos escapatórias. Não adianta nós procurarmos outra saída, porque a Bíblia é clara e nenhum lugar é permitido mudar este mandamento. Em Apocalipse 14, 8, vamos recordar isso. Apocalipse 14, 8, diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, a confusão, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. O que é prostituição? É mudança, é alteração. Quando você muda alguma coisa, você adultera. Adulteração é a mudança daquilo que Deus disse que não era para mudar.
e acrescentando um verso. Se você ler em Apocalipse 22, 18 e 19, são os últimos versos inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, diz que não podemos nem acrescentar e nem tirar absolutamente coisa nenhuma à sua palavra. E caminhando ainda para o final, diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 ao 5, diz assim, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta ou insiste, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda paciência a doutrina. É isso que nós estamos fazendo. É com amor, com carinho, ler esses versos que são de muita seriedade. O 3 diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E vai chegar, e já chegou esse tempo, de muitas pessoas não suportar essa verdade, a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Nós não podemos crer naquilo que não é evangelho. Paulo diz que se é um anjo pregar de outra maneira, outro evangelho, não devemos dar crédito. O verso 5 diz, tu, porém, sê sóbrio, equilibrado em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista que cumpre cabalmente o teu ministério. Evangelistas precisam ser retos, pregar aquilo que está escrito e não acreditar em fábulas. Isto é terrível. E nós podemos ver pessoas torcendo as escrituras para como que trazendo brasa para a sua sardinha. Isso não é permitido. Vamos ter coragem, ser forte e corajoso, para que a gente pregue uma verdade crua, nua, sem medo, sem vergonha do Evangelho. Em Apocalipse 14, 9, estamos partindo para o final, diz assim, Apocalipse 14, 9 e 12. Seguiu-se este anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte e sobre a mão. E no verso 13 diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, tem coisa mais clara do que esta? Se alguém adorar a imagem da besta, aquela que está forjando as palavras que não são escritas, alterando a lei de Deus, então, no verso 12 diz, aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os que hão de herdar a vida eterna. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Finalizando, nós vamos para Mateus 15. Em Mateus 15, nós vamos encontrar o seguinte. Verso 8, 9 e 13. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No 9 diz assim, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Cuidado, as doutrinas são preceitos bíblicos e não de homens. O homem não tem o direito de alterar a palavra de Deus. O 13 diz assim, ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Cuidado, tudo aquilo que não é da palavra de Deus, que não é das Escrituras,
não deve ser levado em conta. Então, porque é afirmado aqui que a planta que o pai não plantou, ela será arrancada. O que ele plantou foi a vinda de Jesus, a salvação em Jesus, a graça de Jesus e os seus mandamentos que precisam ser cumpridos para que haja então frutos naqueles que o obedecem. Este é o desejo meu, que tenhamos uma feliz semana, um feliz sábado e que possamos meditar nas palavras que aqui foram ditas segundo o que está escrito. Oremos. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Toma-nos em tuas mãos. Pai Santo e Eterno, dá-nos a tua compreensão. Unge-nos com o teu Espírito para que possamos aceitar tudo aquilo que o Senhor disse para nós. Em nome de Jesus pedimos agradecidos. Amém. Um feliz sábado a todos vocês.